chamo ele para ser santificado, ou seja, ser separado para mim e para a minha boa obra. A palavra santidade significa separado. A pessoa que é intitulado santo, ele é separado do pecado, ele é tirado daquilo que o conduz à morte eterna, que é o pecado. Glória a Deus. Quando lemos esse texto, quando lemos esse versículo, fica meio difícil pensar e imaginar como vamos falar de santidade, de santificação em um versículo como esse. Quando nós lemos o versículo de número 8, nós observamos um dos grandes milagres do Novo Testamento, um dos grandes milagres operados pelos servos e pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu posso observar na Bíblia Sagrada, e ela me dá o direito de entender que só consegue operar milagres, só consegue receber da parte de Deus, só consegue ver milagre de Deus quem um dia foi separado por Ele para uma boa obra. Só consegue ver os mistérios desse Deus quem um dia foi separado por esse Deus para fazer algo bem grande e da parte
te chamo hoje. Tu não vai ser mais pescador de peixe do mar, tu vai ser pescador de homens. A tua missão agora vai virar, agora tu vai mudar de vida. Eu estou te santificando, eu estou te separando para uma boa obra. Mas a palavra santificação, ela não pode ser uma palavra que seja abandonada por mim e por você. E Pedro também começou a entender isso quando Jesus chamou ele para aquela boa obra. Pedro não era perfeito, ele não andava em perfeição, ele tinha seus defeitos, ele era um homem que tinha os seus defeitos e Jesus conhecia os defeitos de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite, o nosso Jesus, ele conhece o meu, ele conhece o seu defeito, mas ele está dizendo para você nesta noite, eu tenho um projeto de vida para a tua vida, eu tenho um projeto de vida no teu ministério, eu tenho um projeto de vida na tua casa, eu conheço as tuas falhas, mas sou eu que vou fazer na tua vida a santificação para que tu vejas os resultados da minha obra na tua vida. E Jesus pega Pedro, Francesco, separa Pedro, ele tira Pedro para esta boa obra, mas nem sempre as coisas foram da forma que Pedro pensava que fosse. Pedro um dia, ele na sua limitação humana, a Bíblia diz que Pedro, ele causa algumas contradições, ele causa algumas coisas que entristecem o coração de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus vai ser preso, quando Jesus ele vai ser capturado, quando Jesus vai à crucificação, a Bíblia diz que Jesus, em uma hora ali, vira para Pedro e diz: Pedro, eu tenho uma palavra para você. Quem sabe Jesus estava dizendo assim no interior de Pedro: eu conheço os teus defeitos, eu conheço o que tu passas, eu sei das tuas deformações, mas eu ainda te amo, Pedro, eu ainda tenho algo na tua vida. É uma campanha de santificação, mas nós não podemos bater no peito e dizer: eu sou santo e fulano é pecador. Eu não posso bater no peito e dizer: eu sou santo e fulano não presta, eu sou santo e fulano não vale nada. Nós não podemos dizer isso, porque nós estamos na condição de pecadores, nós estamos na condição de pessoas que erram, mas Jesus está olhando lá do céu dizendo: eu conheço os teus pecados, eu conheço as tuas falhas, eu conheço os teus erros, mas eu ainda tenho um projeto de santificação na tua vida, eu ainda tenho um projeto de santidade na tua história. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu vai me negar, tu vai me negar, tu vai correr, tu vai negar meu nome, tu não vai me originalizar, tu não vai querer estar do meu lado quando eu mais preciso. E realmente esta palavra de Cristo se cumpriu na vida de Pedro. Jesus sendo preso para ser crucificado, a Bíblia diz que alguns homens, encontrando Pedro no pátio do palácio, diziam assim: aquele homem é servo de Jesus. E ele corria e dizia: eu não conheço esse Jesus. Aqui eu vejo uma primeira marca na vida de Pedro. Ele queria dizer que conhecia Jesus, mas ele tinha uma fragilidade dentro do coração dele. Ele tinha um medo, ele tinha algo que o impedia de servir Jesus da forma que Jesus queria. E ele nega Jesus a primeira, nega Jesus a terceira, ele vai negando Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. É assim que Deus trabalha. Ele não desiste da minha
cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, eu sei que tu me negou lá no palácio, eu sei que tu correu lá, mas eu estou te dando uma nova chance e eu não desisto da tua história. Eu tenho algo a mais com você, Pedro, e não é só no palácio. Eu tenho algo a mais com você no dia de Pentecostes. Eu tenho algo a mais com você quando tu estiver subindo para o templo. Eu tenho algo a mais com você quando a igreja primitiva precisar de um pastor. Eu tenho algo a mais com você quando os cativos quererem a palavra. Eu tenho algo a mais com você, Pedro. E Jesus estava dizendo assim para Pedro: eu conheço as tuas falhas, mas eu tenho algo a mais contigo. Eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. Eu quero dizer para você que Pedro tinha dois padrões que Jesus mostrou para Pedro, que Jesus amava ele, Jesus gostava de Pedro, Jesus admirava Pedro, Jesus olhava para Pedro e via o futuro da igreja primitiva. Alguém olhava para Pedro e dizia assim: esse aí só anda com a espada, um becema e fura, esse aí só sabe negar Jesus, essa aí não serve Cristo de verdade, essa aí a figueira balançando está caindo, essa aí quando descer uma gota está desviando, mas eles não conhecem o teu interior e a verdade do teu coração. Mas o meu Jesus, ele conhece o que se passa de dentro, de fora. Ele conhece o meu planta da areia do cabelo até a planta do pé. Ele te conhece de todas as formas e ele sabe a realidade do teu coração e sabe por que tu está hoje aqui nesta campanha de santificação. A santificação tem que ser buscada, ela tem que ser corrida atrás. E assim que aconteceu com Pedro, ele negou Jesus, ele era falho, o negócio dele era na espada, o negócio dele era no chicote. Mas quando Jesus disse assim para ele: eu não desisto da tua vida, camarada, eu não desisto da sua vida, mulher, mesmo te conhecendo, eu te perdoo, porque eu não morri numa cruz para que você perecesse. Jesus vira para Pedro: tu vai ser, Pedro, tu vai se tornar uma coluna na minha casa. Pedro, tu vai ser o pastor. Pedro, tu vai ser aquele que todo mundo vai olhar e vai dizer: o que aconteceu com esse camarada? Mas o bicho era ignorante, poderia falar nada que eu já estava dando tapa, mas ela era ignorante, ela não podia falar nada com ela, que já estava xingando e chamando para pancada. E Jesus está dizendo: tu vai ver o que eu vou fazer aqui na raçunha, tu vai ver o que eu vou fazer na vida dele, tu vai ver o que eu vou fazer na vida dela. Eu conheço as tuas limitações, Pedro, eu conheço o teu viver, eu conheço o teu falar, eu conheço o teu levantar, eu sei das tuas falhas, Pedro. Aí Jesus, olhando lá do céu: Pedro, eu tenho um propósito para ti, eu tenho uma proposta para você. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro: sim, Senhor, eu quero ser servo na tua casa. E acontece que Pedro, quando Jesus disse essa palavra para ele, Pedro agarrou essa palavra, pôs dentro do coração e não se apartou mais dela. Ele não se afastou mais dela. Eu quero te dar um conselho nesta noite. Jesus um dia te chamou e a palavra que ele te prometeu não pode sair do teu coração. A palavra que ele te deu não pode sair de dentro de você. Pode falar quem quiser, pode xingar quem quiser, pode criticar quem quiser, mas quem te deu foi Deus e ninguém pode tirar. Existe um novo tempo, existe um tempo novo para a vida daqueles que querem adorar a esse Deus em espírito e em verdade.
dizendo: não, Pedro, não se importa com o que eles estão dizendo. O que eu tenho para você, eu vou mostrar mais na frente. Aí Jesus está lá no céu olhando o projeto que ele fez na vida de Pedro acontecer. Mas alguém está olhando para Pedro e está dizendo assim: você que só sabe arrancar a espada e machucar os outros, tu não pode ser não. Tu não pode servir a Jesus não. Tu não pode ter ministério não. Tu não pode fazer parte desta casa não. Tu não pode fazer parte desta geração eleita. Quem sabe eles estavam acusando Pedro, apontando para Pedro, e Pedro está agarrado na promessa que Jesus disse para ele: eu vou apacentar o que Jesus me entregou. Eu vou fazer o que Jesus já me entregou. Eu vou cuidar da minha família porque foi Deus quem me deu. Eu vou cuidar dos meus filhos porque foi Ele quem me deu. E tem alguém dizendo: mas o teu filho não vale nada, o teu marido não vale nada, a tua casa é uma casa de perdição. E Jesus está dizendo assim: grude na promessa, porque a tua casa é uma casa de bênção. E de dentro da tua casa vai nascer profeta, de dentro da tua casa vai vai levantar a vida. Tem alguém que está amaldiçoando a tua casa, mas Jesus está te dizendo: agarra na promessa, porque vai acontecer na tua história. E quem sabe Pedro aguardando, chega-se o dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a igreja primitiva reunida, todo mundo reunido, e veja quem estava lá. Sabe quem que estava lá no meio da galera? Sabe quem estava lá no meio do povo? Jesus, um dia, antes de ser arrebatado aos céus e assunto aos céus, ele vira para os cegos e para os discípulos e diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus dizendo assim para eles: fiquem em Jerusalém, não saia de onde eu coloquei. Não sei quem leva a sua. E Jesus está dizendo: eu tenho promessa grande. E quem sabe Pedro olhando assim para Jesus: eu vou aguardar em Jerusalém. Não, alguém está dizendo: você não pode, Pedro, você não consegue, fulano, você não é digno, ciclone. E Jesus está dizendo: não se aparte da promessa que um dia eu te fiz. Não se afaste da promessa que Deus te fez. E Pedro, passa-se alguns dias e o Pentecoste acontece, todos reunidos em um mesmo lugar. Pá! O Espírito Santo desce e começa a fazer grande coisa ali no meio da igreja primitiva. Sabe quem estava lá? Ele não deu ouvido aos criticadores, ele não deu ouvido aos ele não deu ouvido àqueles que amaldiçoavam, ele não deu ouvido àqueles que caluniavam, ele não deu ouvido àqueles que criticavam. Ele disse assim: eu vou ficar em Jerusalém, porque foi o mesmo Jesus que me achou lá pescando e virou para mim e disse assim: tu vai ser pescador de homens, tu vai ser um fruto, tu vai ser algo que vai dar fruto na minha presença, tu vai ser alguém que vai gerar esperança, Pedro. E Pedro dizendo assim: eu acredito na palavra de Deus sobre a minha vida, eu acredito na palavra de Deus sobre a minha história, eu não posso desistir agora. E acontece Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que Deus, a descida do Espírito Santo, ela foi mandada lá do céu. O Espírito Santo desce e todos aqueles que estavam ali, eles foram revestidos, eles foram coroados, eles foram separados, eles foram santificados, pela presença do Espírito Santo de Deus. Passa-se Pentecostes, aí começa-se o resultado de quem é santificado pela presença do Espírito Santo de Deus. Lá vem ele, alguém que ninguém dava nada por ele. Sabe quem ele se torna? Ele se torna um dos pastores mais respeitados daquela época, considerado pastor
desista da tua promessa, porque eu tenho para ti é bem maior. Pedro, depois de Pentecostes, ele faz uma pregação, e dentro da pregação de Pedro, várias almas se rendem aos pés do Senhor. Na primeira ministração daquele homem que foi santificado, que foi separado por Deus, ninguém queria que ele fosse separado, mas Jesus resolveu deixar ele pertinho dele. Jesus resolveu trazer Pedro para pertinho dele. Isso se chama santificação. Chegar para perto de Jesus, se apartar do pecado e encostar em Jesus. E eu quero mostrar para você os resultados de quem não desiste da promessa que um dia Deus fez, de quem não desiste da promessa que Jesus um dia te fez. Se tu desistir, nada vai acontecer. Passa Pentecoste, Pedro faz a sua primeira pregação, e a Bíblia diz que quando eles estavam subindo junto ao templo, eles estavam indo para o templo, eles estavam indo para a casa do Senhor, eles estavam indo para a casa de Deus, considerado naquela época. E sabe o que é que eles encontram? Eles encontram um coxo, eles encontram um paralítico. E aonde esse homem estava? Ele estava na porta do templo. E por que não dentro do templo? Porque as pernas dele não davam condições de ele entrar. A dificuldade não dava condições de ele entrar, Francesco. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, eu não sei o que se passa na tua história, eu não sei o que está impedindo você de entrar no templo, eu não sei o que tem quebrado as suas pernas e tem deixado você parado, desanimado, sofrendo. E Jesus está mandando ele está mandando recurso para você, ele está mandando recurso para você caminhar, ele está mandando recurso para você entrar no templo, ele está mandando recurso para tu não ficar parado na porta do templo. Deus não te chamou para ficar parado na porta do templo, Deus te chamou para passar na porta, Deus te chamou para entrar no templo. E chega Pedro e chega João diante do paralítico, do coxo que estava na porta do templo. Sabe o que Pedro vira para João e João vira para Pedro? Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições financeiras naquele momento para entregar algo para a vida daqueles homens. Eu quero deixar uma palavra para você aqui nesta noite. Sabe o que Pedro e João se depararam? Pedro e João se depararam com um grande problema. Pedro e João se deparou com uma grande dificuldade. Pedro e João se deparou com uma situação que as causas naturais não poderiam resolver. Só quem é crente santificado vai entender o que eu vou dizer. A medicina não podia resolver, não podia. Os cientistas daquela época não podiam resolver, os fariseus não podiam resolver, saduceu não podia resolver, os principais da sinagoga não podiam resolver, porque se eles pudessem resolver, eles já tinham resolvidos, porque o coxo estava na porta do templo. Mas quem é santificado, meu irmão, quando chega diante de um problema, aqui que está o mistério da mensagem. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas para todo mundo esse problema é impossível. Para todo mundo esse problema não tem solução. Para todo mundo esse problema não tem como obter resultados. É porque eles não conhecem quem é um crente santificado. Eles não conhecem quem é crente cheio do poder. Meu Francesco, crente cheio do poder diz assim: oh Jesus, tu sabe a minha condição, eu quero receber isso aí, Jesus, mas Deus sabe que eu não tenho condição, mas eu lhe faço uma oração, Deus faz um milagre na minha vida, e tu é o primeiro da fila, quem era o último. Ei, nequeva sonha, crente cheio do Espírito Santo, ele prova de Deus o milagre aonde ninguém pode provar.
dizer que todo mundo se esqueceu, Pedro, mas eu estou me lembrando nesta noite, só aqueles que sabem e entendem o que Deus está falando, adore a este Deus. Só quem entende. Pedro e João, eles não tinham ouro, eles não tinham prata, e quando eles chegaram diante de um problema insolúvel, um problema sem solução, um problema que não poderia ser resolvido por alguém que está em condição natural, a Bíblia diz que eles chegaram diante daquele homem, olhou um para o outro. Eu posso interpretar que Pedro chega mais pertinho de João e diz assim: João, nós não tem ouro e nós não tem prata, mas o Jesus que me chamou, João, o Jesus que te chamou, ele vai cuidar do problema sem solução nesta casa aqui hoje. E por que Deus vai fazer isso? Eu aprendo no mínimo 2 lições aqui com a cura daquele paralítico. A primeira lição que eu aprendo é o seguinte: aquele homem precisava conhecer Jesus de perto. A segunda lição que eu aprendo, ele precisava entrar no templo e ele precisava fazer 3 coisas que só ele podia fazer por ele mesmo, porque antes de acontecer o milagre, ele não podia fazer. Antes de acontecer o milagre, ele não podia mastigar a vitória que ele esperava tanto. Quem sabe aquele homem, ele estava dizendo assim: será que hoje vai ser mais um dia que eu vou mendigar o dia todo e não vou ganhar nada e vou ficar de fora do templo? Mas quando os servos de Deus chegam, santificados pela palavra de Jesus Cristo, a história muda, e ela muda para melhor. Ela muda para melhor. Ela muda para melhor. Eu não sei o que se passa dentro da tua casa, mas de uma coisa eu sei. Eu sei o que eu estou pregando, eu sei o que eu estou ministrando. Tu vai chegar hoje, não é amanhã.
irmãos. Então eu não consigo nem pular, eu não consigo ficar ajoelhado, porque eu coloquei 2 parafusos no joelho, ainda não dá para ajoelhar. Mas eu entendo que aquele coxo estava pensando: olha, o meu problema acabou de ir embora, então eu vou fazer 4 coisas que Jesus merece da minha parte. A primeira, eu vou entrar saltando, que ante que é vassoura. Eu vou entrar pulando no tempo, porque todo mundo vai me ver, sabe por quê? Mas por que eles têm que me ver? Porque eu sou milagre da parte de Deus. Aquele homem entrou saltando, aquele homem entrou pulando. Para quem não andava, entrar pulando. Para quem era paralítico desde o nascimento, entrar pulando, missionária. É impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Lucas capítulo de número 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. A primeira coisa que aquele homem faz, ele entra no templo saltando. A segunda que ele faz, e anda que é a songa, lábia, canderévia, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, ele dá para Deus toda a glória necessária que só esse Deus merece para sempre. Ele entra saltando, a angústia que estava dentro do peito vai embora. Ai, a nega vassui. Olha para o teu milagre hoje, começa a se despedir do teu problema e começa a abraçar o teu milagre. Olha para a tua dificuldade, olha para ela e começa a se despedir dela. É hora de tu entrar no templo para adorar a este Deus. A Bíblia diz que ele entrou saltando, ele entrou depois, ele começou a louvar ao nome do Senhor Jesus. Ele começou a exaltar ao nome daquele que vive e que reina. Sabe o que ele fez depois? Ele não se apartou de Pedro e de João, colou em Pedro e João e ficou coladinho neles. Aonde Pedro ia, ele ia também. Aonde João ia, eles iam também. E sabe o que ele fez? A quarta coisa que ele fez, ele não deixou de testemunhar com a própria vida dele que Jesus tinha feito o que o homem não poderia fazer. Jesus fez o que o Lula não pode fazer, a Dilma não pode, o Aécio não pode, o prefeito não pode, o Estado não pode, a medicina não pode, mas Deus, ele pode fazer o milagre na nossa vida. O crente santificado é desse jeito. Tu vai chegar pro teu problema e vai dizer assim: que? Até hoje tu me impediu de andar, até hoje tu me impediu de sorrir, até hoje tu me impediu de trabalhar, até hoje tu me impediu de ter família e família feliz, até hoje tu me privou de muita coisa, problema, mas a partir de hoje eu estou recebendo uma palavra profética da parte de Deus, que eu vou te abandonar, problema. Tu vai ficar do lado de fora e eu vou pular para dentro do templo para saltar adorando a este Deus, para a glória dele mesmo. Te convido a se colocar de pé nesta noite. Crente santificado é desse jeito, irmão. Tu vai olhar para o teu problema, porque a semana de santificação, ela está gerando esperança dentro de você. E tu vai chegar na porta, o teu problema está te impedindo de adorar a Deus. Tu vai mandar ele embora, porque Deus vai dizer para você assim: tu não tem ouro, tu não tem prata, mas tu tem a presença de Deus que faz toda a diferença na sua vida. Grande que me assuia, meu Jesus. Bem rápido, eu quero aqueles que
de uma oração nesta noite. Aqueles que precisam de um renovo, aqueles que precisam de entrar. Existe alguma coisa que está te atrapalhando entrar, existe uma porta fechada, existe alguma coisa que te oprime, existe alguma coisa que tirou sua condição de caminhar, existe uma deficiência que está te atrapalhando a avançar. Jesus está te dando autoridade nesta noite. Tu vai chegar para essa condição, para essa deficiência, para esse problema, para isso que é insolúvel, para isso que para o mundo não tem solução. Tu vai chegar e vai dizer assim: dá licença.